Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Salmos 42, versos do 1 ao 6. Salmos 42, versos do 1 ao 6. Para quem não me conhece, me chamo Hilder. Para quem está chegando aí na nossa família há pouco tempo. Quando eu comecei a ler esse texto, eu não sabia ainda que era através dele que Jesus queria falar algo que ele já tinha compartilhado ao meu coração. Em novembro, mais conhecido como mês passado, nós fomos para a Conferência Poema, que é uma conferência da nossa família espiritual, lá em Taubaté, em São Paulo. Fomos em 19 poemeiros aqui do Acre, foi incrível. E nós fomos muito ministrados. Querido, se você pudesse, programe para em novembro do ano que vem, nós estarmos nessa conferência, crie expectativas, porque é incrível o que a gente vive ali. A gente faz muitas conexões, conhece novas pessoas, tem a oportunidade de conhecer melhor as pessoas que a gente está aqui dia a dia convivendo. São dias incríveis. Aproveita e já dá uma passeada também. Teve uma galera que aproveitou, já foi em Campos do Jordão, que é ali coladinho, 40 minutos, 30 minutos. Mas o que nós somos ministrados ali naquele lugar é absurdo, porque é uma direção que o Senhor dá para a nossa família espiritual. Então, vale muito a pena você se programar em novembro, todos os meses de novembro ali, meados de novembro. E lá em alguns momentos o nosso pastor Leandro Barreto, ele ministrou muitas coisas, mas uma delas que falou muito forte comigo foi sobre aprender a perder o controle da situação e sobre aprender a viver uma vida de dependência no Senhor. Então, quando ele começou a ministrar isso, o Senhor começou a falar muito forte, mas eu não sabia o texto ainda. E quando eu fui ler o Salmo 42, o Senhor trouxe ao meu coração, vai ser sobre isso, e eu queria compartilhar com vocês agora. Salmos 42, verso de 1 ao 6, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Amém, queridos? Somente até aqui. Esse Salmos 42, ele não é de autoria do rei Davi, embora a maioria dos salmos tenha a autoria atribuída ao rei Davi. Esse salmo ele foi escrito por um dos filhos de Corá. E aí só dando um contexto, um panorama para vocês mergulharem naquilo que o Senhor quer nos falar. Corá, ele foi um levita que viveu na época, no tempo de Moisés e Arão. A Bíblia diz que ele fez aquilo que era reprovável aos olhos do Senhor, porque ele se rebelou contra a autoridade de Moisés. E Deus mostrou para ele e os seus amigos que de fato ele tinha se rebelado não somente contra a autoridade de Moisés, mas contra a autoridade de Deus, porque Deus havia instituído Moisés como líder do seu povo. Mas Deus poupou os descendentes de Corá, e foi um desses seus filhos que escreveu esse Salmo 42. Eu digo um dos seus filhos porque o Salmo é todo escrito na primeira pessoa. Mas, queridos, isso é só uma pequena introdução para vocês saberem de quem nós estamos falando, desse salmista que escreveu esse salmo tão conhecido e tão precioso. Acho que vale a pena também compartilhar o contexto em que esse salmo foi escrito. Porque ele foi escrito num contexto de perseguição durante o exílio babilônico, que foi no tempo em que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo em Jerusalém
E o povo de Judá começou a ser levado cativo para a Babilônia. Começaram a ser levados para a Babilônia para viver lá como escravos. Então, além de um contexto de perseguição que o salmista escreveu, ele também escreveu esse salmo num contexto de muita dor e sofrimento. E por que eu digo muita dor e sofrimento? Porque os levitas, e ele era um levita, os levitas eram responsáveis pela adoração no templo. Por quase tudo que acontecia no templo, os levitas eram esses responsáveis. Responsáveis pela segurança, responsável pelo cuidado, pela limpeza, responsável pelo cuidado com os utensílios que eram utilizados pelos sacerdotes ali no momento do sacrifício, eram responsáveis pelos ensinos e principalmente, de forma específica, os filhos de Corá eram responsáveis pelo louvor que era entoado no templo de Jerusalém. E quando a gente fala de templo no Antigo Testamento, queridos, você precisa entender isso. O templo era uma das figuras centrais da adoração a Deus no Antigo Testamento. Porque tudo acontecia ali. Existia ali o átrio, o santo lugar, o santo dos santos. Existia a forma como Deus queria ser adorado. Então imagina aí para um levita perder o lugar onde ele trabalhava, onde ele adorava a Deus, onde ele servia o Senhor. Eu imagino, eu me coloco no lugar desse salmista, o quanto ele estava triste vendo tudo aquilo acontecer. O templo onde ele adorava havia sido destruído, ele estava sendo levado cativo para a Babilônia, para viver como escravo. Eles não sabiam adorar em outro lugar, a não ser no templo físico. Então imagina, queridos, a importância que ele estava dando para o templo que ele havia perdido, para o templo que tinha acabado de ser destruído. E talvez, queridos, eu e você, eu não estou dizendo que eles fizeram isso, seria uma inferência minha, mas talvez, muitas vezes eu e você, a gente só começa a dar a verdadeira importância para algo quando a gente perde esse algo, quando a gente perde um amigo, quando a gente termina um relacionamento, quando a gente perde um ente querido. Talvez a gente só começa a dar o verdadeiro valor e a verdadeira importância quando a gente perde aquilo que a gente deveria ter valorizado. Eu me recordo em 2020, 2021, quando nós passamos por aquela pandemia, nossa geração presenciou uma pandemia. Mas eu acredito que aquilo ali foi uma permissão de Deus e o Senhor nos ensinando algumas coisas que a gente deveria valorizar, que talvez antes a gente não valorizava. A primeira delas, por exemplo, o Senhor estava nos ensinando a valorizar a nossa família. Muitos de nós viviam num ativismo religioso, num ativismo nos seus trabalhos, que não conseguia dar atenção para a sua família. E aí o Senhor nos traz para dentro de casa, para ficar ali, né, mais recrutado ali dentro de casa, para que a gente pudesse valorizar a nossa família, as nossas esposas, os seus maridos, né? Então o Senhor nos ensinou acerca de valorizar a nossa família. O Senhor também nos ensinou que a gente precisa também buscá-lo na nossa intimidade, né? No nosso quartinho, Mateus 6,6. Que a gente precisa falar com o Senhor no secreto, ter o nosso tempo a sós com Ele. O Senhor nos ensinou isso também nesse tempo, para que a gente pudesse aprender a valorizar esses momentos de ouvir o Senhor também sozinho, que tem coisa que Ele quer nos ensinar e nos comunicar ali no secreto. Mas o Senhor também nos ensinou a valorizar esse lugar aqui. O Senhor também nos ensinou a valorizar esse lugar aqui que a gente chama de templo, de igreja. Quantos de nós, queridos, não ficou com saudade de estar aos domingos reunidos como igreja, todo mundo junto aí, um podendo abraçar o outro, poder conversar um com o outro? Quantos de nós não sentimos saudades, enquanto há tempos atrás, por qualquer motivo, dizia assim, hoje eu vou assistir o online. E eu não estou dizendo, queridos, que o culto online não é bom, mas ele deve ser uma opção para quando nós não podemos estar aqui nesse lugar. E o Senhor nos ensinou
a valorizar esse momento de estarmos aqui. Nossa, como era ruim a gente ministrar a palavra para uma câmera, um monte de luzes focando aqui, e a gente não poder olhar nos olhos de vocês. Como foi um tempo difícil, e como aquilo tudo, como esse tempo tem que ter nos ensinado a valorizar a família, o quartinho, esse momento onde nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Como esse tempo tem que ter nos ensinado. Jesus não deixa nós passarmos por outra pandemia para ter que relembrar aquilo que o Senhor já nos ensinou. Não deixa, Senhor. Que a gente valorize o quartinho, que a gente valorize a nossa família, que a gente valorize esse momento de estar aqui em comunhão, como igreja, porque somente aqui nós somos igreja, somente nos GCs nós somos igreja. Como Paulo falava em várias cartas, né? A igreja que se reúne nas casas. E talvez ele estava naquele momento dando importância para algo que ele havia perdido. E assim como nós muitas vezes, queridos, só damos importância quando a gente perde algo. E por que o salmista escolheu a corça como metáfora? Sendo que esse animal é um animal extremamente frágil, dependente, um animal arisco, muito assustado. Quando alguém chega perto dele, ele já vai logo embora. Por que será que o salmista escolheu esse animal? Para poder expressar aquilo que ele estava sentindo. Eu acredito que a corça, ela era um animal que ela vivia em regiões onde tinha acesso à água, onde tinha água disponível. Mas percebia-se que a corça, frequentemente ela estava longe dos lugares onde habitualmente ela ficava com as outras corças, em busca dessas águas correntes. Então, as pessoas viam elas longe do lugar onde elas costumeiramente ficavam, só porque elas buscavam essas águas correntes. Essa busca desesperada pelas águas correntes. Ou seja, havia água perto delas, mas muitas vezes essa água era aquela água parada, muitas vezes água salgada, ou água que não era muito boa para o consumo, tinha algum gosto diferente. Além disso, as águas paradas eram mais perigosas, porque era muito propício para que outros tipos de animais se escondessem ali debaixo da água. Quando ela fosse beber, eles atacavam as corças, né, o jacaré, a cobra. Então para elas era perigoso. Muitas vezes elas tinham água disponível ali perto, mas era perigoso para elas, porque muitas vezes era uma questão de vida ou morte. Porque a corça, os biólogos falam que quando ela tem sede, ela quer beber, independentemente de ter algum tipo de perigo ali. Então se ela fosse arriscar beber água ali naquele lugar de águas paradas e tivesse um predador, ela ia do mesmo jeito. Então beber água para a corça muitas vezes era uma questão de vida ou morte. Ela não bebia água por hobby, mas por segurança e sobrevivência. Era uma questão de vida ou morte muitas vezes. E queridos, da mesma forma eu e você, a gente não pode ficar flertando com o pecado da mesma forma que a corça não podia ficar flertando ali, bebendo água naqueles lugares onde tinha aqueles predadores. Eu e você não podemos ficar flertando com o pecado ou buscar o Senhor só quando a gente quer ou só quando a gente precisa. Buscar o Senhor é uma questão de sobrevivência. Eu e você não podemos buscar o Senhor só quando está dando tudo errado ou só quando a gente está na pior. Não. Assim como a corça anseia pelas águas, o salmista diz que a alma dele ansiava pelo Senhor. Da mesma forma, a minha alma, eu e você precisamos ansiar pelo Senhor. Era como se com esse salmo, o salmista estivesse dizendo que assim como a corça anseia pelas correntes de águas, para ter vida e segurança, a minha alma também só encontra vida e segurança em Ti, Jesus. Somente em Ti eu posso ter a minha sede saciada. Somente em Ti eu posso ter prazer verdadeiro. Aqui ele não estava falando, queridos, de um desejo superficial.
Mas aqui ele estava falando de um desejo ardente da corça pelas águas correntes e dele para com o seu Deus. E assim como a corça não anseia pelas águas correntes somente nos dias difíceis, mas todas as vezes que era necessário ela sobreviver, eu e você também não podemos buscar a Deus, queridos. A gente não pode vir para os cultos, para o GC, ou a gente não pode colocar Deus dentro do nosso trabalho, do nosso relacionamento, do nosso casamento, das nossas amizades, só quando a gente está na pior. É questão de vida, de segurança, buscar o Senhor aqui nessa terra. E no fundo, queridos, nós reconhecemos que há uma fome e uma sede dentro de nós para que nós possamos adorar um Deus, para que nós possamos buscar uma direção espiritual. O que acontece é que muitas vezes a gente acaba buscando saciar a nossa sede em lugares que nunca irão saciar de fato. Ou então a gente começa a tentar buscar prazer ou saciar a nossa sede nos lugares onde a gente fica flertando ali com o pecado, fica flertando com a nossa vida. E quando eu falo saciar, queridos, eu falo sobre ter prazer. O salmista certa vez disse: bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores e não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Antes o nosso prazer, antes de todas essas coisas, antes de andar no caminho dos pecadores, de se assentar na roda dos escarnecedores, antes o nosso prazer tem que estar nas coisas de Deus. E nela a gente precisa meditar de dia e de noite. A gente precisa começar a ter prazer, queridos, em servir o Senhor. A gente precisa ter prazer em estar aqui nesse lugar. A gente precisa ter prazer. Será que a gente tem agido como alguém que tem tido prazer no Senhor, prazer em depender de Deus? Será que a gente tem vivido uma vida de dependência no Senhor, onde nós atribuímos todas as coisas ao Senhor? Eu sempre falei para Tayane que eu era muito bom motorista. E eu tenho começado a tirar tudo aquilo que traz um pouquinho de glória para mim e tenho colocado para o Senhor. Hoje eu falei para ela: amor, eu acho que eu sou apenas um bom motorista. Porque muitas vezes o Senhor é que me livra. Porque eu sou muito distraído. Então em muitos momentos eu quase bato o carro. Então se há alguma coisa de bom em mim, é o Senhor. Eu dependo dEle para continuar não batendo o carro. Eu dependo dEle em todas as áreas da minha vida. A gente precisa começar a depender do Senhor em tudo. A gente precisa começar a atribuir a Ele tudo aquilo que a gente não pode fazer. Toda a nossa incapacidade, a gente tem que falar: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é. Então, queridos, não sei se vocês entenderam, mas nessa manhã o Senhor, Ele tem um convite para nos fazer. Ele tem um convite para nos levar para esse lugar de dependência. Esse lugar de anseio, que assim como as corças ansiavam pelas águas correntes, e não era por qualquer tipo de água, o Senhor, Ele nos traz para esse lugar onde nós ansiamos pela presença dEle, por estar diante da presença dEle. O salmista, ele foi extremamente intencional quando ele escolheu a corça como metáfora, porque ela é um animal que busca por essas águas correntes. E essas águas correntes, queridos, são águas que estão sendo renovadas constantemente, porque elas provêm de uma fonte. Elas provêm de uma fonte, e essa fonte, ela não está estagnada, essa água não está estagnada. Ela simboliza renovo, ela significa movimento, renovação. Por outro lado, se fosse um animal que procurasse beber em águas paradas, saciar sua sede em águas paradas,
A água parada representa estagnação, representa os prazeres insuficientes que nunca de fato vão nos fazer felizes. Representam os planos e as conquistas que parecem satisfazer o nosso coração no primeiro momento, mas depois vira tudo um vazio. A gente vê tantas pessoas que têm tudo, mas não conseguem ser saciadas, não conseguem ser plenas, não conseguem ter prazer na vida. Porque elas buscam prazer em coisas que passam, em coisas que a traça e a ferrugem corrói, o ladrão pode roubar. E isso tudo nos faz entender, queridos, que o Senhor, Ele não quer que a gente viva uma vida de estagnação. Em todas as áreas, o Senhor, Ele quer que a gente viva uma vida abundante. Em todas as áreas. Vai chegando o final do ano, a gente vai ficando reflexivo. E aí eu fui fazendo algumas pontuações. Eu fiquei me perguntando, de 0 a 10, quanto está a minha vida espiritual? De 0 a 10, quanto está a sua vida espiritual, queridos? De 0 a 10, como está o cuidado com a minha saúde? Como está o cuidado com as minhas emoções? Como está a minha vida profissional? Como está a minha vida ministerial? Eu fui colocando. E misericórdia, quando chegou no final, eu digo, Jesus, como eu preciso do Senhor para melhorar. Como eu preciso do Senhor para que eu possa viver uma vida abundante em todas as áreas. Como eu preciso ansiar mais pela Tua presença. Como eu preciso mais de Ti. Como eu dependo do Senhor. Porque se eu estou fazendo com a força do meu braço, com a inteligência que o Senhor me deu e eu não estou conseguindo, é porque eu estou precisando mais do Senhor. É porque eu estou dependendo mais do Senhor. Amém, queridos? E os versos 3 e 4, ele diz o seguinte: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Aqui ele estava sendo questionado pelos seus inimigos, né? Ei, onde está o seu Deus? Onde está o Deus de Israel? Vocês foram derrotados, estão sendo levados cativos para a Babilônia. E quantos de nós, queridos, muitas vezes não somos questionados na nossa fé, no Deus que nós acreditamos, né? Muitas vezes julgado pela nossa família. Ah, mas tu não serve a Deus. Ah, você tem essa doença, por que Deus não te cura? Quantas vezes nós somos questionados acerca da nossa fé e do Deus que nós servimos? Eu me lembro de quando eu estava fazendo o curso de oficial do bombeiro, eu precisava tirar boas notas para ficar dentro das vagas. E aí, depois de 2 provas, eu vacilei feio. Antes de sair do lugar onde a gente estava fazendo o curso, eu escutei 2 amigos que nem serviam a Deus, viviam uma vida de promiscuidade, dizendo assim, cara, eu ia errando essa questão, mas na hora eu orei, pedi para Deus, Ele me abençoou e eu acertei. E eu disse, Senhor, eu não posso falar a mesma coisa que ele, porque eu orei quase 20 minutos para me acertar essa questão e eu errei. Então eu não posso abrir a minha boca como teu servo e dizer, cara, o meu Deus também fez eu acertar essa questão. Então talvez naquele momento ali, inconscientemente não falaram, mas disseram assim, o Delbrando que é crente aí, nem conseguiu acertar a questão. E eu entrei em crise, porque eu estava cada vez mais ficando longe das vagas. Estava perto de sair das vagas. Aí eu cheguei em casa e a Taine, meu amor, como foi a prova? Falei, amor, deu tudo errado. E eu comecei a falar mal de Deus. Eu comecei a afrontar o Senhor. Senhor, o Senhor quer me envergonhar diante dos meus inimigos. O Senhor quer me envergonhar diante dos meus amigos. E a Taine olhou e disse, amor, cuidado com o que tu está falando. E eu falei, Deus quer me envergonhar, amor. Ele quer que quando termine o curso, aqueles filisteus, tudo saia oficial e eu não saia oficial. O Senhor quer me envergonhar. Eu não sabia mais o que falar, queridos. Aí eu peguei a Bíblia, fui para Jó, fui ver como é que Jó afrontava Deus. E eu fui afrontar o Senhor também. Os meus inimigos zombam de mim. Embora eu te sirva, embora eu seja fiel, os meus inimigos olham para a minha doença e para as minhas feridas. E eu comecei a estar e disse assim, olha, eu vou te deixar aí. Depois eu converso contigo.
E aí quando eu percebi o erro que eu estava cometendo, eu disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Jesus, porque eu falei isso. O Senhor é o Deus que ergue do monturo necessitado e o faz assentar sobre os príncipes do seu povo. O Senhor é aquele que humilha, mas o Senhor também é aquele que exalta. O Senhor é aquele que envergonha, mas o Senhor também é aquele que engrandece. Então me perdoa, Jesus. Eu não sabia mais, eu voltei para o livro de Jó e fui ver como é que ele pediu perdão para o Senhor. Me perdoa, Deus, porque embora os meus inimigos zombem de mim, o Senhor sempre será o meu Deus. E eu nunca te abandonarei. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor. Naquele momento o Espírito Santo falou: olha, você está colocando a sua esperança, você está colocando a sua fé em números, numa questão que você erra ou acerta. Você está olhando muito para a classificação que você está ali, né, ocupando. Você tem que depender de mim, você tem que confiar em mim. E aí eu tomei uma decisão radical. Eu falei para os meus amigos: a partir de hoje, ninguém me fala mais a classificação de nada. Tinha uma parcial, quando saía as notas, já colocava no Excel, já dava quem estava em primeiro, segundo, quem tinha caído de posição, quem tinha subido. E eu falei para eles: se vocês são meus amigos do grupo de estudo, não me falem mais nada que eu não quero saber. Se eu tiver que sair oficial do Corpo de Bombeiros, é o Senhor que vai me fazer sair oficial. Então eu não quero saber de nada. A partir daquele momento ali, queridos, eu tive a certeza de que eu sairia oficial do bombeiro. Porque a partir daquele momento ali eu não me preocupei mais com nota e nem com nada, com classificação. Eu estava dependendo totalmente do Senhor, porque eu sabia que se eu errasse uma questão e Ele tivesse um plano para mim sair oficial, Ele ia fazer com que outro errasse a outra questão também. Se era plano do Senhor, Ele ia cumprir. Mas a partir daquele momento ali eu perdi o controle e eu entreguei o controle de tudo nas mãos de Deus. Sabe, queridos, talvez você tenha ansiado por algo na sua vida que há anos você vem lutando e tentando fazer do seu jeito. Há anos você tem feito somente do jeito que você quer, tentando manipular as coisas, as pessoas, as situações, e não acontece. Mas é porque você não entregou ainda o controle dessa situação para o Senhor. Porque quando nós entregamos para o Senhor, Ele faz. Quantas vezes, queridos, a gente ouve testemunho de pessoas que dizem: cara, depois que eu entreguei nas mãos de Deus, depois que eu desisti, depois que eu descansei, o Senhor foi lá e fez. Então, queridos, esse é um tempo onde o Senhor está nos ensinando a depender dEle. E para depender do Senhor, nós precisamos perder o controle. E deixa eu te falar, melhor do que perder o controle é entregar o controle antes de tudo para Ele. Porque quando a gente perde o controle é porque a gente já tentou fazer do nosso jeito, há muito tempo. E aí a gente perde o controle mesmo. Então a gente precisa entregar. Antes de você fazer qualquer coisa, entrega nas mãos de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Amém? Vocês estão felizes ainda? O verso 4 ele diz: eu choro quando me lembro dessas coisas, pois eu costumava ir com a multidão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Queridos, o dia mau chegou para o salmista. O dia mau chegou para ele, mas sabe o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele trouxe à lembrança aquilo que o dava esperança para prosseguir, para continuar dependendo do Senhor. Ele trouxe a lembrança porque enquanto eles estavam indo em direção, sendo levados cativos para a Babilônia, para viver como escravo, ele estava lembrando de quando eles estavam indo em direção, em procissão à casa de Deus, cantando cânticos de alegria e ação de graças. Ele estava fazendo o contrário. Então eu e você precisamos trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Se você está vivendo num contexto que nem um salmista, de perseguição, de dor, de sofrimento, traga aquilo que te dá esperança. Traga aquilo que você já viveu com Cristo na caminhada. Quantas coisas o Senhor já fez na tua vida? Quantos milagres Ele já fez? Quanta provisão Ele já fez? E
calma, se você está chegando agora na caminhada cristã e ainda não teve muitas experiências com Deus, eu quero te lembrar de algo, eu quero te falar algo. Existe um lugar onde a gente é saciado verdadeiramente, onde a nossa tristeza é transformada em alegria, onde a nossa insatisfação é transformada em contentamento. Existe um lugar onde nós podemos ter prazer verdadeiro, e esse lugar é na presença de Deus. Assim como as costas anseiam, nós precisamos ansiar também pela presença de Deus, queridos. E aí os Salmos diz que após ele trazer lembrança, aquilo que trazia esperança para ele permanecer no Senhor, ele começa a falar consigo mesmo. O verso 5 vai dizer: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Ele começou a falar para ele mesmo, ele começou a declarar coisas totalmente contrárias daquilo que ele estava vivendo, queridos. Eu e você precisamos fazer isso, além de trazer a lembrança, aquilo que nos dá esperança para permanecer no Senhor, para depender dEle, a gente tem que verbalizar. E ele verbalizou: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Eu ainda louvarei o Senhor, porque Ele é o meu Salvador, queridos. Aqui, nesse mesmo momento, o salmista estava reconhecendo que somente Deus poderia tirar ele daquela situação. Somente Deus poderia tirar ele daquele cativeiro. Somente Deus poderia fazer com que futuramente ele pudesse estar dentro de um templo, adorando, fazendo as coisas que ele fazia antes. Porque ele diz: porque ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele estava reconhecendo aqui, queridos, que só havia uma opção para ele, que era servir a Deus. E mesmo em meio à tristeza e à dor, o salmista ele se coloca num lugar de dependência no Senhor. Ele fala: Senhor, eu dependo do Senhor para que isso tudo possa ser mudado na minha vida, para que eu possa te adorar novamente no templo, para que eu possa voltar para Jerusalém, viver a minha cultura. Ele se colocou nesse lugar de dependência, queridos. O problema é que muitas vezes a gente diz: agora só Deus pode fazer. E quando a gente fala essa frase, queridos, é como se a gente estivesse dizendo assim: ó Senhor, eu tentei de tudo, se tu conseguir, faz aí. Quando a gente diz: só o Senhor, agora só Deus pode fazer. Querido, se só Deus pode fazer, que top isso. Glória a Deus, porque Ele pode tudo e todas as coisas. Ele é aquele que tem todo o poder, Ele é aquele que pode tudo, todas as coisas, queridos. Quem dera se a gente falasse essa frase antes de tudo. Antes da gente começar a fazer, antes da gente querer começar a manipular, antes da gente começar a querer controlar as pessoas, controlar as situações, a gente dissesse para o Senhor: Senhor, eu te entrego tudo antes. Só o Senhor pode fazer isso aqui, eu não vou nem tentar. Eu não vou nem perder tempo, Senhor, fazendo. Queridos, eu e você precisamos nos colocar nesse lugar de dependência e não num lugar de capacidade. A gente precisa reconhecer quem nós somos. Sem o Senhor nós não somos nada. A gente não pode nada independente de Deus. Quando nós tomamos esse lugar de independência, a gente começa a perder. O povo de Israel várias vezes foi assim. A gente viu o povo de Israel muitas vezes tão pequeno lutar contra grandes exércitos, mas a palavra de Deus diz que eles estavam vivendo um tempo de adoração. A arca de Deus ia à frente, eles venciam exércitos enormes, de forma inexplicável. Mas por quê? Porque o Senhor ia à frente. Eles não estavam lutando de forma independente, mas eles dependiam do Senhor. Por outro lado, quando Israel foi lutar contra a cidade de Ai, uma cidade tão pequena, eles disseram assim: não vamos enviar nosso povo todo não, basta enviar alguns soldados. Ai é muito pequena. Foram destruídos. Por quê? Porque estavam vivendo uma vida de pecado, fazendo aquilo que era errado aos olhos de Deus.
Então você entende, queridos, que a gente precisa se colocar num lugar de dependência. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que estar num lugar de dependência é sempre viver no mínimo. Eu tenho falado para muitas pessoas que eu e a Taine, a gente tem vivido muitos milagres financeiros. Mas não é no pouco, é no muito. A gente tem dependido do Senhor e Ele tem feito a gente viver tantas coisas. Ainda não é o que a gente sonha, mas Ele tem feito a gente viver tantos milagres financeiros, tantas coisas que a gente muitas vezes nem coloca na ponta do lápis. Se a gente for colocar ali na calculadora, a gente estava conversando esses dias com a Rebeca e o André Lucas. Mesmo ela ficando desempregada alguns dias, o Senhor prosperou e eles continuaram sendo fiel a Deus. E Deus fez coisas que surpreenderam ele. Eles disseram a mesma coisa. Se a gente fosse colocar na ponta do lápis, não batia, a conta não ia fechar. Então viver uma vida de dependência a Deus, queridos, é no pouco, é também. Mas é no muito também, porque quando nós dependemos do Senhor, sendo muito prósperos financeiramente, tendo muito, a gente está dizendo assim: Senhor, se eu dependo do Senhor, o Senhor vai impedir que as pessoas me roubem. O Senhor vai colocar administradores sábios para me administrar o que eu tenho. O Senhor vai me dar ideias, o Senhor vai me dar saúde, discernimento, sabedoria. E eu vou continuar prosperando, e eu vou continuar sendo fiel a Ti. Queridos, isso é viver uma vida de dependência no Senhor. Só que a gente escolhe se a gente quer muitas vezes depender do Senhor somente no pouco, porque a gente quer controlar tudo, e somente quando a gente não consegue fazer nada, aí a gente entrega e depende. Ou se a gente quer depender desde o início, se a gente quer entregar tudo para Ele desde o momento em que a gente se converte ao Senhor. A decisão é nossa, a decisão é minha e sua. Eu acho muito interessante quando os fariseus chegaram para João Batista perguntando quem ele era, e ele deu algumas respostas que falaram muito forte comigo. João capítulo 1, versículo 19. João capítulo 1, versículo 19 na NVI. A palavra de Deus diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele é. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E o versículo 23 é muito lindo. Ele diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Queridos, aqui quando João Batista foi perguntado se ele era o Cristo, ele respondeu: eu sou apenas aquele que clama no deserto, aquele que prepara o caminho para o Senhor. Isso aqui é incrível, queridos, porque aqui João Batista, ele reconheceu o seu papel de apenas preparar o caminho para o Senhor. Ele sabia que ele não poderia fazer aquilo que Jesus podia fazer. Ele não veio para fazer as mesmas coisas que Jesus havia vindo fazer aqui nessa terra. Ele foi humilde em reconhecer. Tanto que muitos perguntaram: se você não é o Cristo, por que você batiza? Ele disse: calma, eu batizo com águas, mas virá alguém muito maior do que eu, não sou digno nem de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. João Batista fazia questão de dizer: olha, eu não posso fazer o que ele pode fazer. A gente precisa ser humilde também, queridos, para dizer assim: Senhor, eu não posso fazer o que o Senhor pode fazer. Eu não sou capaz. É se colocar num lugar de incapacidade para colocar o Senhor no lugar daquele que é capaz. João Batista nos ensinou sobre humildade e dependência, queridos.
Porque cada um de nós tem uma parte designada por Deus aqui nessa terra, uma missão que é designada por Deus aqui nessa terra. E a gente não precisa carregar o peso de fazer tudo, de ter todas as respostas. A gente não precisa carregar um peso. E assim como João Batista, nós somos chamados para cumprir fielmente a missão que nos foi dada aqui nessa terra, sabendo que é Jesus, é o Senhor que completa a boa obra. Não somos eu e você. Nós pregamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo quem convence. Nós falamos, nós cuidamos, nós amamos, mas é Ele quem completa a boa obra, é Ele quem dá a sabedoria, o discernimento, a força, a alegria. É o Senhor. Quando eu e a Tayane aceitamos o chamado pastoral, quando nós dissemos sim, naquele momento, a gente também reconheceu que nós não seríamos o Cristo, queridos. Nós não seríamos o Cristo. Nós não sabemos fazer tudo. Nós não teremos respostas para tudo. A gente pode sim aconselhar os casais, a gente pode sim ter tempo de mesa para tentar ajudar de alguma forma no que precisarem. Mas a gente muitas vezes não vai ter resposta, a gente só vamos orar juntos, porque a gente também não tem resposta. A gente não sabe fazer tudo. Da mesma forma que o Paulo e a Naoni, como referência nos casais, também não conseguirão dar todas as respostas quando vocês perguntarem para eles. Da mesma forma como o André e a Rai com os jovens e adolescentes, não conseguirão dar todas as respostas para vocês, pais, ou para os adolescentes. Da mesma forma que o Rafael e a Luciana, que são referências nessa área financeira, também não conseguirá transformar a vida financeira de vocês. Muitas vezes nós não teremos respostas. E a Poema nos ensina isso, queridos. A entender que nós nunca teremos respostas para tudo. E nós não sabemos fazer tudo. Pelo contrário, nós somos ensinados a ensinar a vocês. Olha, em algum momento, vocês devem procurar as respostas de vocês. Vai lá para o teu quartinho, Mateus 6,6. Fecha a tua porta, fala com o Senhor no secreto. E Ele vai te responder. Nós somos ensinados a ensiná-los isso. Porque nós não precisamos carregar um peso. Vocês não precisam carregar um peso por serem o único cristão na família de vocês. Vocês, líderes de GCs, não podem carregar o peso de ter que dar todas as respostas. Muitas vezes a gente vai só orar com as pessoas. Queridos, a gente precisa descansar num lugar de dependência. E parar de querer controlar tudo e todas as coisas. Quando isso acontece, nós entendemos o quanto é bom depender do Senhor. Quando a gente entende isso, verdadeiramente a gente entende, Senhor, se eu soubesse, eu tinha descansado antes em Ti. Eu tinha dependido do Senhor desde o começo. Eu não teria feito tudo isso que eu fiz. Eu não teria quebrado a cara. A gente entende, queridos, que é bom entregar o controle de tudo antes da gente ter que perder o controle. Quer começar um relacionamento, queridos, com alguém? Antes de tentar, ficar tentando, procurando, investigando, entrega nas mãos do Senhor. Antes de quebrar a cara, antes de terminar várias vezes um relacionamento. Quer ter uma vida financeira abençoada? Entrega o controle da tua vida financeira para o Senhor antes de quebrar a cara, antes de se endividar, antes de fazer tudo. Entrega antes de tudo. Esses dias o Léo Barreto estava aqui com a gente. Pastor lá na Poema Taubaté. E numa das mesas a gente conversava e ele disse que chegaram para o Mark Schubert, que também já ministrou aqui. E perguntaram para ele: Schubert, tem como o Senhor acelerar os processos na vida de alguém? E ele falou: não. E aí a galera ficou com os olhão grilados para ele. Disse: mas por que não, Schubert? Ele disse: não tem como. Ele deu uma resposta muito interessante. Não tem como o Senhor acelerar um processo na nossa vida, porque se Ele acelerar,
significa que o tempo dele estava errado. Se ele acelerar um processo, significa que ele estava errado naquilo que ele estava fazendo. Mas tem como o Senhor remir o nosso tempo a partir de uma decisão nossa. Qual decisão? A decisão de depender e confiar em Deus. Quando a gente passa a depender, confiar e obedecer, dentro do processo que a gente está passando, o Senhor olha e diz assim: já aprendeu o que eu queria que ele aprendesse. Então não é que o Senhor acelera o tempo, é que Ele coloca a gente exatamente no lugar onde nós deveríamos estar, se a gente não tivesse que passar pelo processo. Você está entendendo? O Senhor, quando Ele reme o nosso tempo, Ele nos coloca no lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que era um lugar de obediência. Então tudo faz sentido, queridos. Quando a gente está passando por um processo, quer que o Senhor comece a remir o teu tempo, está batendo na porta, ela não está se abrindo, perde o controle, entrega para o Senhor. 2026, entrega, já começa o ano, Senhor, já começa o ano entregando para Ti o controle de tudo. E aí o Senhor vai remir o teu tempo e vai te colocar exatamente no lugar onde você deveria estar, vivendo a plenitude do propósito que Ele tem para você aqui nessa terra, vivendo o Kairos dele aqui nessa terra, vivendo o tempo de Deus. E quando eu digo remir o tempo, queridos, remir o tempo é quando a gente não perde oportunidades. As oportunidades chegam e a gente está num lugar de obediência, a gente está num lugar de dependência, e a gente simplesmente vive aquilo no tempo que era para a gente viver. A gente não tem que estar pedindo para o Senhor: Senhor, por favor, faz isso de novo, eu perdi aquela oportunidade. Remir o tempo é viver os propósitos de Deus na plenitude, no Kairos de Deus, exatamente quando as coisas estão acontecendo. Então, ter uma vida de dependência no Senhor é perder o controle, queridos. Mas, ao mesmo tempo, entregar o controle de tudo a Ele. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse, que hoje tem ceia, tem a apresentação das crianças. Mas Jesus quer falar muitas coisas ainda do teu coração, queridos. Mantenha o foco aqui. Às vezes a gente fala aquela frase, né? Nossa, eu já tentei de tudo e não consigo. Queridos, essa frase a gente fala quando a gente deixa de fazer aquilo que era para Deus fazer. Tem uma coisa que era para o Senhor fazer, mas a gente está tentando fazer ali. E aí quando a gente deixa de fazer, que a gente fala essa frase, né? Eu já tentei de tudo, aí o Senhor vai lá e faz. Por quê? Porque a gente entregou para Ele. A gente diz: Senhor, o Senhor faz. Só o Senhor pode fazer. Então eu não vou me meter nisso. Tem a história de uma criança que ela deixou o brinquedo dela cair atrás de um armário. E aí essa criança pequenininha ficou tentando pegar aquele brinquedo de várias formas e não conseguia. E pegava uns objetos, tentava içar. Aí pegou o cabo de vassoura, tentou puxar e não conseguia. E o pai dela ficou só observando. E aí em determinado momento ela começou a chorar, não conseguiu pegar o brinquedinho. E aí o pai dela disse assim: filho, você já tentou de tudo para pegar o seu brinquedo? E ele chorando disse: pai, eu já tentei de tudo, mas eu não consegui. E aquele pai olhou para o seu filho e disse: filho, você não fez de tudo, porque você não me pediu para pegar o seu brinquedo. E ele disse: pai, então pega o meu brinquedo. E o pai dele, de forma simples, afastou aquele móvel, pegou o brinquedo e entregou na mão dele. Queridos, isso é exatamente o que eu e você fazemos quando a gente está querendo ter o controle de tudo. Isso é exatamente o que eu e você fazemos quando a gente quer arranjar um emprego, quando a gente quer arranjar uma namorada, quando a gente quer casar, quando a gente quer fazer todas as coisas. A gente começa a querer ter o controle de tudo, mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Por isso a gente tem que se entregar logo para o Senhor e dizer assim: Senhor, faz logo isso para mim, porque eu não vou nem tentar. E aí você pode perguntar: e aí, pastor, mas o que é que isso tem a ver com o Salmo 42? Tem tudo a ver, queridos. Porque o salmista, ele entendeu que somente no Senhor ele encontra vida e segurança. Ou seja, somente no Senhor ele pode depender, ter uma vida de dependência.
Somente ali ele pode ter segurança, ter vida. Somente no Senhor nós podemos ter segurança e vida, queridos. Nós precisamos, é uma questão de vida ou morte, depender do Senhor. É uma questão de viver o tempo dele ou viver perdendo tempo. A minha oração nessa manhã, queridos, é para que a gente comece a ansiar pela presença de Deus, assim como a corça anseia pelas águas. E que a gente faça como salmista, que antes de qualquer coisa, o nosso prazer esteja na lei do Senhor, nas coisas de Deus, na presença de Deus. Queridos, quando nós voltamos para esse lugar de dependência no Senhor, eu queria que você que pode, fique de pé no seu lugar. Minha oração é de que nós voltemos para aquele lugar de dependência, que era o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Um dia nós saímos de um lugar de dependência. Quando Adão e Eva decidiram comer daquele fruto da árvore que estava ali no meio do jardim, eles estavam passando um forte recado para o Senhor. Muitos dizem que ele estava querendo, a palavra de Deus diz que eles estavam querendo ser como Deus. A palavra de Deus diz que eles acreditaram por algum momento que não morreriam. Mas naquele momento, queridos, eles estavam gritando por emancipação. Naquele momento, Adão e Eva, eles estavam gritando por independência. Eles não queriam mais depender do Senhor. Eles não queriam ter que todos os dias depender do encontro com Deus ali na viração do dia. Eles queriam ser maiores que Deus. Então a minha oração hoje é para que a gente saia desse lugar de independência e volte para o lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é um lugar de dependência no Senhor, onde a gente olha para Ele e diz assim: Senhor, se eu tenho saúde, é porque o Senhor me dá saúde. Não é porque eu faço academia, não é porque eu corro, não é porque eu me alimento bem, não é porque eu sou fit. Se eu dirijo bem, Senhor, é porque o Senhor me livra. Porque muitas vezes bate o TDAH e eu me distraio. Tudo que eu tenho, Senhor, se eu tenho uma esposa abençoada, uma esposa que me aproxima de Ti, não é porque eu tive papo, não é porque na hora eu consegui visualizar a melhor esposa para mim. Foi porque o Senhor separou ela para mim. Não foi o meu poder de conquista, não foi os presentes, não foi nada, mas foi o Senhor. Se tudo que eu tenho hoje, eu tenho é porque o Senhor tem me abençoado. Queridos, reconheça isso. Reconheça, se coloque nesse lugar de dependência nessa manhã. Faça como um outro salmista disse: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entrega. É melhor entregar tudo antes de perder o controle. Entrega o controle de tudo. Entrega o controle do relacionamento que está prestes a terminar. Entrega o controle de tudo para o Senhor, e aí Ele vai fazer. Entrega aquele teu sonho para o Senhor. Coloca os teus sonhos no Senhor. Entrega tudo para Ele. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. A sala de espera de Deus não é para nos matar ou para nos frustrar. A sala de espera de Deus é para nos ensinar a descansar e a depender dEle. Nós estamos na sala, muitos estão na sala de espera do Senhor hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos na sala de espera, queridos. E o objetivo do Senhor não é de nos frustrar, não é de nos matar. É de nós aprendermos a depender dEle. Ele quer remir o nosso tempo. Ele quer que a gente viva o Kairos dEle. Ele disse para os discípulos: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas.
Aquele salmista estava certo, queridos, porque ele diz: eu estou cansado, eu estou sendo levado cativo para Babilônia, eu estou cansado. Por isso, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. A minha alma anseia por descansar no Senhor. Queridos, o Senhor quer tirar todo o peso que você não precisa carregar. Você não é o Cristo. Você não pode fazer o que só Ele pode fazer. Você não tem poder, eu não tenho poder. Nós não somos nada. Nós somos como uma velhinha aqui nessa terra. Domingo passado o seu Iso estava ali atrás, sorrindo, alegre de estar na presença de Deus. Nós estávamos conversando ali no final do culto. Essa semana ele faleceu, queridos. Nós não somos nada. E hoje ele está lá na glória, está ao lado do Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, queridos. Entenda isso, o Senhor quer nos fazer entender isso. Sair desse lugar de independência e depender no Senhor. O convite dele para mim e para você nessa manhã é: descanse. É um convite à dependência, queridos. Quantas pessoas que perdem o emprego, e a gente vê testemunhos lindos de Deus abrindo as portas, Deus provendo. Percebe que quando a gente perde o controle, quando a gente entrega, o Senhor faz. Existe um lugar até onde nós podemos ir. Existe um lugar que não adianta a gente manipular. Existe um lugar que não adianta a gente dar testemunho de si mesmo para os outros. Porque o Senhor, Ele nunca perde o controle de nada. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e tudo vê, e Ele contempla bons e maus. Chega de manipular, queridos. Chega de querer controlar aquilo que você não vai conseguir realizar, aquilo que você não vai fazer, aquela resposta que você não vai conseguir dar. Feche os teus olhos e converse com o Senhor nessa manhã.